Então, bom dia a todos, bem-vindo à nossa segunda aula, né, de cálculo diferencial 1. Na aula passada, na segunda-feira passada, eu falei como vai ser ministrado o curso. Agora nós vamos começar a fazer algumas contas, né, entender alguns conceitos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer seria o capítulo 0, né, que é a revisão do ensino médio. É a revisão do ensino médio. Certo? Bem, por que essa revisão é importante? Porque um dos objetivos do curso aqui é você aprender a equacionar as coisas que você vê. Certo? Se você faz um curso, tá, e não consegue aplicá-lo na sua vida de alguma forma, o curso provavelmente não serviu para nada para você, de forma prática. Pode servir para o seu intelecto, para seus status, mas não serviu para a forma prática. Ok? Então, nós temos que entender a natureza do número. Não é porque a gente está bombardeado de números o tempo todo que a gente entende realmente o que os números são, ou como operá-los, certo? Não posso fazer qualquer coisa com os números. Assim como você jogando uma partida de futebol, você não pode fazer qualquer coisa. Se você atacando, você não pode pegar a bola com a mão e sair correndo como jogando gol. Né? Você não está em handball. Então, você tem que saber quais são as regras do jogo. Certo? Outra coisa que sempre questionam é que, professor, eu só entendo matemática quando é número, quando é letra eu não entendo. Realmente você não entende matemática. Certo? Quem tem esse problema. Porque é impossível você tratar a matemática de uma forma mais avançada. Eu não estou falando de criança de jardim de infância, dos primeiros anos, né? Isso aí dá para fazer. Estou falando em curso superior, em ensino médio, já não dá para você fazer essas coisas, porque eventualmente você vai ter que definir algo, você vai representar ele por alguma letra. Então você tem que saber, né, a diferença entre o que é o algo real e o que não é real, né? A abstração. Então, a matemática, ela é uma ciência humana. Tá? Eu vivo batendo nessa tecla. Primeiro, que ela foi feita por ser humano. Segundo, que ela segue as mesmas... Ela tem praticamente todos os elementos que uma língua tem. Né? Por isso, ela é uma língua. Certo? É uma língua onde não há fonemas. O fonemas como eu falei na aula passada, o que a pessoa, o idioma que a pessoa fala, ok? Então, entendendo isso, a escrita da matemática, ela é universal em todo o planeta Terra, certo? Então, a definição de derivado, você pode não falar mandarim, aí você quer falar lá com um chinês lá, estou falando de derivada. Você coloca a definição de derivada, se ele estudou matemática, se ele estudou derivada, ele vai olhar e falar assim, você está falando de derivada. Mesmo que você não entenda o que ele está falando em mandarim, e ele não entenda o que você está falando em português. Vocês vão conseguir se comunicar através de matemática. Matemática é muito mais sucinta do que qualquer outra linguagem humana desenvolvida. Né? E, além do mais, nós podemos quantificar as nossas incertezas, a nossa ignorância em relação às coisas. Vocês vão ter uma matéria chamada estatística, né? E probabilidade aí, o professor, acho que no segundo ou no terceiro semestre, e aí vocês vão ver isso daí, que a estatística e a probabilidade, elas justamente quantificam o teu grau de ignorância. Eu gosto de botar dessa forma, certo? Então é o seguinte, como a gente está falando de coisas abstratas, né, quantidade, nós temos que representar de alguma forma, certo? Qual é a forma que é usada hoje, padrão? Os algarismos indo-arábios, né?
E os algarismos endoarados, na base decimal, mais fundamental, que você pode fazer qualquer número, são esses aqui, né? 1, 2, até 9. Com esses 10 números endoarados, em base decimal, você consegue escrever qualquer número. Beleza? Nós sabemos que o número ele é infinito. Sempre foi assim, certo? Então nós temos essa relação. Isso aqui é a construção. Você não pode dizer nada de um número ou outro. Você simplesmente definiu a sua base. Assim como a gente está aprendendo português, a gente aprende do A, B, até o Z. Certo? Você não, a princípio, você saber o alfabeto não significa que você sabe a língua, né? Por exemplo, o alfabeto em inglês é exatamente igual ao do português, mas quantas pessoas falam inglês? Não são todas que sabem o alfabeto, com certeza. Então, e não há nenhuma relação entre as coisas, então você vai ter que construir. Por exemplo, você toma, você tem isso aqui. Aí eu vou falar, o que é isso? Muitos vão falar, eu estou pensando aí, não mate. Isso é uma frase? Alguns vão pensar, é uma frase. Não, não é uma frase. Porque ele não está de acordo com a norma do português para ser uma frase. Certo? Para ser uma frase, por exemplo, você nem sabe o que é, você tem duas palavras aqui. Assim como você tem números aqui, tem letras aqui. Aqui você tem palavras. Palavras são conjuntos de letras e outros símbolos, né? No caso, o tio. Eu coloquei assim, com essa barra, né? O tio padrão é até uma ondinha, né? Então, você vê que há variação da linguagem. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fala o seguinte, eu só errei uma vírgula, eu só errei um sinal. Né? Se você pensar dessa forma, você vai mal. Porque, imagina que você tem 1000, certo? E tem uma vírgula, um zero aqui. Se você tirar a vírgula daqui e colocar aqui, você não tem mais 1000. Certo? Se você tirar e colocar aqui, você não tem mais 1000. Né? Aqui, quando a vírgula estava aqui, você tem 10 vezes menos. Aqui, 100 vezes menos. Né? E você botar aqui 1000 vezes menos. Então, não é a mesma coisa. Você tem 1000 alguma coisa, não é a mesma coisa. De 10 ou de 100. Então, são coisas diferentes. Então, acaba com isso de, eu só errei isso. Não, você errou tudo. Tá? A partir do momento que você colocou uma estrutura errada, tudo que está após está errado. Porque você não consegue chegar de forma lógica e simples no resultado final. Né? Eu já vi muitas coisas, a pessoa faz errado todo o caminho e o resultado coloca certo. Eu sei que lá no ensino médio, provavelmente, né? Provavelmente não, com certeza, muitos professores fazem assim. Eles não se preocupam com o meio, eles se preocupam com o resultado. Aí eu não quero saber como ele fez, eu quero o resultado. Eu me preocupo com o meio, certo? Porque imagina só que você chega na sua casa e chega lá e mostra lá 100 mil reais. Dá para todo mundo da sua família 100 mil reais. Se ninguém for falar nada, tudo bem, mas alguém vai perguntar assim, vem cá, esses 100 mil reais veio da onde? Você ganhou a loteria? Você recebeu um extra no trabalho? Você pegou um empréstimo? Você roubou de alguém? Você matou para ter esse dinheiro? Então, perceba, 5 motivos. 2 que não está certo.
Então, dinheiro, nesses dois casos, o dinheiro tem que ser devolvido, o dinheiro não é seu. Percebam? Então, a forma de como as coisas são feitas importa, certo? E vocês têm que seguir a regra da matemática como escrita. Por exemplo, você não pode escrever a palavra casa dessa forma. Está errado em português. Certo? Então, a mesma coisa se a pessoa fala, escreve um número 2 aqui, fala, isso aqui é número 2. Está errado. Isso aqui é a representação do oposto. Então, se está errado a ortografia em português, vai ter a ortografia errada aqui em matemática, porque eles seguem a mesma coisa. E percebam que importa tanto, por exemplo, aqui, as duas palavras não imagem. Você não sabe que isso aqui é um advérbio, você não sabe que isso aqui é um verbo. Não tem nada que diga isso. Porque no português nós temos uma sequência, né? Sujeito, verbo, complemento, predicado, objeto. Né? Temos uma estrutura lógica. Nem todas as línguas seguem a mesma estrutura do português. Tá? Mas nós não estamos falando em outras línguas, estamos falando, no caso aqui, em português, que eu quero mostrar que tem coisas a ver com matemática. Então, olha só. Se você coloca um ponto aqui, aí você tem uma frase. Não mate. Se você errar só a vírgula que eu falei, você está matando a vírgula. Não, mate. Certo? Se você troca isso aqui por isso aqui, você está perguntando, você está mostrando dúvida. Se você coloca mais pontos, você está mostrando muito mais dúvida. Certo? Se você fala, se você exclama, né? Você está querendo salvar a vida de uma pessoa, está falando mais alto do que com ponto. Se você coloca 3 pontos, você está se esgoelando para salvar alguém. Então, o que mudou foi só um sinal. No caso, o sinal aqui de pontuação. E se você fizer isso aqui, você está desesperado para que a pessoa morra. Então, temos que ter esse cuidado com matemática. Matemática não é casa da mãe Joana, que você faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Existem regras, e as regras acadêmicas têm que ser obedecidas. Afinal, nós somos acadêmicos. Então, o padrão culto é aqui. Então, nós temos que falar. Perceba, existem vários níveis de linguagem, né? No próprio português, nós temos a linguagem formal, a linguagem informal, nós temos a linguagem de sinais, nós temos placas de trânsito e por aí vai. Dentro dessas coisas aqui, existem subdivisões. Por exemplo, na linguagem formal, existe a linguagem formal do médico, do advogado, do engenheiro. Se os engenheiros, se essas pessoas ficarem falando com os termos técnicos dele, por mais que ele esteja falando em português, quem não é da área não vai entender o que ele está falando. Certo? Então, o objetivo do curso aqui é que você aprenda a ler matemática. Aprenda a entender o que os símbolos significam e quais são as relações dele. É um curso praticamente de alfabetização em matemática mesmo. Certo? Porque os vícios vão aparecer. Vocês com certeza assistem esses canais de YouTube, vê Educa. Tem algumas coisas que estão erradas. Não o resultado, mas a forma em si que está escrito está errado. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Certo? Todo mundo erra. Por isso que nós fazemos revisões. Certo? Se eu fizer alguma coisa errada aqui, ninguém perceber, e na hora que eu estiver fazendo o upload do vídeo, geralmente eu assisto a aula de novo. Se eu cometi algum erro, eu volto na aula seguinte e falo, ó, eu falei isso aqui, mas é isso aqui. Beleza? Então, beleza. Olha só, se nós tivéssemos isso aqui, nós não teríamos
Nada, apenas duas palavras. Menino e a palavra bola. Certo? Não há relação nenhuma com eles. Mesmo que a gente colocasse um ponto aqui, o que aqui não está dizendo nada. Aqui continua sendo a palavra menino e aqui está dizendo que essa palavra termina uma sentença, mas isso aqui não caracteriza uma sentença. Certo? Então, o que a gente precisa aqui para completar, para relacionar esse nome, essa palavra menino com bola? Precisamos de um verbo. Certo? E o verbo, por exemplo, joga. Um presente no indicativo. Tranquilo? Ele joga. Joga a bola. Pode ser um verbo que ele está jogando futebol. Certo? Beleza. Imagine que nós temos esses dois números aqui. Certo? Existe alguma relação entre eles? Não. O que é que precisa para relacionar esse número com esse? Nós precisamos do verbo. Assim como a gente precisou do verbo. Só que o verbo da matemática não tem o nome verbo. Óbvio. Tem o nome operação. Certo? Então, a operação na matemática tem o mesmo papel de um verbo. Relacionar duas coisas. Ou mais. Aí são operações. Mas eu estou falando só, perceba. O mínimo que a gente faz é a relação entre duas coisas. Certo? Você não se relaciona com você. Estou falando de relação externa. Certo? Então, menino com a bola. O número 1 com o número 2. Certo? Qual é o verbo que eu vou colocar aqui? Bem. Mais. Então, a operação de soma. Então, está dizendo, ó. 1 mais ou adicionado 2. Então, eu tenho 1 mais 2. Pronto. Isso é um número? É um número. Qual é o número? 1 mais 2. Certo? Menino joga bola. Beleza. Não está incompleto? Não dá um sentido incompleto? Apesar de ser dinâmico, de ter uma relação entre o menino com a bola, que ele pega a bola e joga, mas está faltando informação para nós sabermos exatamente o que a pessoa está querendo falar com isso. Então, ele joga a bola na rua. Então, eu poderia ter pego. Se eu quiser relacionar, eu peguei 2, né? Menino e bola. Se eu quisesse relacionar 3 elementos, eu pegaria menino, bola e rua. Certo? Então, do mesmo jeito aqui, ó, eu peguei 1 e o 2. Eu quero o número 3. Tem alguma relação entre eles? Não, não há. Não tem nada explícito que é. Mas eu sei que esse número é... Você sabe que você está fazendo a conta. Mas quem escreveu, você não sabe o que ele está querendo falar. Ele pode estar querendo te confundir para testar se você sabe realmente das coisas. Então, é como se fosse menino, bola e rua. Então, ó, o local que a ação foi concluída, né? Que a ação é concluída, ele joga a bola na rua, então a ação está acontecendo ali, naquele local, beleza? Então, a ação está sendo concluída, beleza, ele está dando trecho. Só que olha só o que ele tem aqui, ó. Na rua, ele tem uma preposição. Essa preposição aqui vai dar a ideia, vai fazer a ligação daqui com aqui, né? E aqui, a bola, aonde a bola está jogada. Então, quem vai ter esse papel aqui? De ligar. Agora você tem uma frase completa. Como aqui. Certo? Então,
1 mais 2 é igual a 3. Certo? Perceba, matemática é feita para facilitar a vida da gente. Não é o bicho de 7 cabeças como muitos pregam por aí. Geralmente, quem fala isso é que não, com certeza, não entende e não percebe quão simples ela é. Certo? No mundo de hoje, que todo mundo fala qualquer coisa, não é normal esse tipo de comportamento. Tá? Sem fundamentos. Então, olha, a gente está aqui para pegar fundamento. Então, nós temos isso aqui. Só tem um problema. Os números são infinitos. Certo? É muito fácil você... Pensa no maior número, somar outro, somar outro, somar outro, a gente sempre vai dar infinito. As palavras no português, elas podem ser infinitas, mas geralmente elas são finitas, a não ser que você crie palavras. Só que é mais fácil, né, ao criar números novos, para chegar no infinito, do que criar infinitas palavras novas. Então, no final do dia, o efetivo das palavras de um idioma vão ser limitados. Você pode não limitar, você botar uma palavra, ele vai ficar limitado por um bom tempo. Matemática não, você pensa no maior número aí, soma 1, então já é aquele mais 1, e o outro já é mais 1. O tempo de espera é muito curto. Certo? E nós precisamos ver isso. Então, ó, a primeira relação que nós vemos, né, vou colocar aqui, é a adição. Adição ou soma. Certo? Adição ou soma. Então, o que é que nós temos? Qual foi o exemplo que eu dei? Tem um número mais o outro que vai dar a conclusão da ação. Certo? Perfeito. Ok? Ó, vocês sabem que nós temos vários tipos de... Nós temos números e dentro desses números eles são classificados em conjuntos. Nós temos os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, os reais e os complexos. Provavelmente são esses 6 conjuntos que vocês conhecem. Que é o que a gente aprende no ensino médio. Existem outros? Existem. Bem mais. Mas não interessa. Certo? Para a gente esses 6 são, na verdade, só 5. Né? Porque o complexo para a gente não interessa. Que é o cálculo real, variável real. Então, o complexo não importa. O complexo só tem um nome de complexo, e não é complicado. Tá? Então, nós temos isso aqui. Eu vou adotar aqui que nós estamos falando de um número real sempre. Tá? Eu não vou fazer revisão desse conjunto natural, blá, 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 blá. Não vou fazer. Certo? A princípio, você já sabe. Você só tem que tomar cuidado, é o seguinte, se você, aqui no curso eu estou definindo na segunda aula, né, eu vou começar a fazer conta que tudo é real. Se o professor não falar nada, se ele te perguntar quanto é esse resultado, você não vai falar que ele é 1. Como muitos aí estão tentando pensar que é 1. Tenho certeza disso. Por que você não vai falar que é 1? Porque você não sabe qual é a natureza do número. Se esses 3 e 2 forem naturais, que ele está dizendo, ó, considera os números naturais. Essa operação aqui, ela não é definida. Se ele for inteiro para frente, é. Mas no natural, não é. Então, no real, ela é. Mas no natural, não é. Certo? Não tem soma, não tem subtração de números naturais. Não existe. Não é definido. Certo? Por isso que inventaram o inteiro. A gente vai ver o que é subtração daqui a pouco. Tá bom? Agora é o seguinte, ó. Se os números são reais, e eu estou dizendo que eu pego um número real, somo outro número, e o resultado vai ser um número real, porque eu defini assim, tem como mostrar matematicamente, mas isso aqui não é o curso de matemática, eu não vou fazer.
tá? Que ela é fechada. A soma é fechada. O que significa a soma ser fechada? A natureza, se você pega 5 bananas e soma por 2 bananas, você tem 7 bananas. Então você começou com banana e terminou com banana. Se você faz a mesma coisa com maçã, você começa com maçã e termina com maçã. Então é fechado. Você continua tendo a mesma coisa que tinha antes. Certo? É óbvio e simples fazer. Simples fazer isso, mas às vezes não é óbvio. Certo? Então, por exemplo, se você plantar milho, você não vai esperar abóbora. Não vai acontecer. Milho gera milho, abóbora gera abóbora. As coisas são fechadas. Ser humano gera ser humano. Então, as interações que nós temos, na reprodução que fazemos, geramos seres humanos. Então, na matemática, isso é chamado de fechamento. E por que na matemática existe isso? Porque a matemática está para explicar a natureza de forma mais simplificada. Então, ela foi criada para explicar coisas naturais, coisas que você pode fazer na prática. Então, tudo, se ela não consegue fazer tudo, não é o problema da matemática, é o problema da pessoa que não consegue fazer, do ser humano que não evoluiu o suficiente, não é inteligente o suficiente para entender determinadas coisas. E muitas coisas demoram muito tempo para ser entendidas. Tá? Esse negócio de número mesmo era antigo e foi entendido no século XV e XVI, se eu não estou enganado. Então você vê que hoje é mamão com açúcar, né? Criançazinha lá no ensino fundamental 2, eles sabem dessas coisas. Mas isso era coisas que os gregos, grandes filósofos, discutiam antigamente. Hoje a gente já sabe no fundamental, então a gente está muito mais avançado do que isso. Certo? Bem, como o número é infinito, se a gente fosse fazer operações matemáticas, todos os números, a gente ia morrer aqui e não ia terminar. Certo? Porque é infinito. Então, nós precisamos de uma forma de representar o infinito em uma forma finita. Qual é a melhor forma de fazer isso? Pegando letras que foram definidas para um alfabeto. Que alfabeto? Sei lá, qualquer alfabeto. No nosso caso, o português. Certo? Então é o seguinte, por coincidência eu coloquei 1, 2 e 3, né? Essa operação, ela é exatamente, né, o segundo, terceiro e o quarto número das coisas fundamentais, né? Lembre-se que começa de 0 e vai até 9, para formar qualquer número. Então é o segundo, terceiro e quarto. Então ele está em ordem. Okay? Ordem. Então, eu vou estabelecer uma ordem. Qual é a ordem? Alfabética. Eu vou pegar A mais B igual a C. Duas letras do alfabeto, 2 números, dá uma letra do alfabeto. 2 números dão um número. Certo? Existem operações que você faz que sai do conjunto. Aí você tem que definir um outro conjunto para fazer isso. Complexo, por exemplo. O número real é um caso particular dos números complexos, quando a parte imaginária é 0. Certo? Então ele está fechado aqui. Então, tá vendo? Já tive que colocar letra com matemática. É impossível. Certo? Então, com as letras do alfabeto, eu consigo fazer isso. Quando as letras do alfabeto são insuficientes, são poucas, para as coisas que a gente for fazer, por exemplo, não dá para representar com as letras do alfabeto pura, sem números. Aí você tem que associar a essas letras outras coisas, outras etiquetas, para saber exatamente do que a pessoa está falando. Beleza? Então, eu vou deixar aqui. Adição. Certo? E vou mostrar que tudo é soma ou adição. Tá? Não existe número negativo, tá? As pessoas falam, não existe energia negativa. Existe uma interpretação para aquilo. Mas o que você mede
é sempre a quantidade. Por exemplo, esses pilotos aqui, ó, eles são exatamente idênticos. Foram feitos para ser idênticos. Se eu subtraí-lo, fica 1. Então, seria 3 menos 2. Então, menos 2. Esse aqui é negativo? Isso aqui é igualzinho a esse. Então, o menos está identificando isso, essa operação, esse processo que eu estou fazendo, de esconder, tirar. Mas ele, por sua natureza, quando você pega ele aqui, ele é exatamente a mesma coisa, não é negativo. Então, não tem essas coisas. Certo? A pessoa pode usar. Quem usa isso claramente não entendeu as coisas. Certo? Então, ó, vamos brincar agora de adivinhação. Vou botar aqui. Vamos ver algumas coisinhas. Se a gente pega 1 mais 2, nós já vimos que dá 3. Certo? Se eu mudar a ordem, vai mudar o resultado? Por exemplo, aqui eu tenho um desse, peguei 2 desse, juntei 3. Certo? Agora, eu peguei 2 e um outro, e coloquei numa caixa só. Continuo tendo 3. Certo? Então, não mudou o resultado. Ok? O que a gente conclui daqui? Que 3 é igual a 3. Certo? Isso aqui o que ele está representando? O resultado dessas operações, desses processos. Então, o resultado dos processos são iguais. Esse símbolo aqui, ó, eu uso, ou ele é usado, né, na matemática, para dizer que você está escrevendo na mesma linha. Isso aqui não é igualdade, como algumas pessoas colocam por aí. Tá? Ele está dando a direção das coisas. Tá? Que é diferente desse aqui, que tem uma outra simbologia, que também não é igual como vocês colocam. Porque esse aqui vocês usam muito em química. Certo? Que vocês chamam equação química. Só que o nome equação química está errado quando você coloca esse negócio, porque equação significa ser igual. O que você tem na química é uma reação. Tá? Tem os produtos, e tem os reagentes e tem os produtos. Então, ela está dizendo de como o processo acontece, está dando a direção, mas não é uma equação. Mas por que a gente fala equação? É porque quando você trabalha com cálculo estequiométrico, você está calculando massa das coisas. E a massa no início e a massa no final é a mesma. Tá? Mas o nome certo é reação, não é equação química. Tá? Existem essas coisas. Não está correto. O estilo formal da palavra. Tá vendo? A depender do nível, não tem problema. Então, eles são iguais. Agora, olha só. Não foi feito a mesma coisa. Então, o processo é diferente. Ok? O processo é diferente. Por exemplo, se eu estou aqui na ponta da sala, né? E quero chegar na outra ponta, que está oposta a mim. Eu posso fazer esse caminho, posso fazer esse caminho, posso fazer aqui, posso fazer o caminho que eu quiser, dar uma volta lá fora e tal. Eu fiz todos esses processos, são processos diferentes, mas todos vão me levar no mesmo resultado. E quando você está no mercado de trabalho e quer botar o seu produto, geralmente os produtos, né, melhores são os que são processos mais rápidos, mais econômicos e mais precisos. Ou seja, eu não quero gastar muito dinheiro para fazer, porque senão o meu produto vai ficar muito caro. Então, você tem que levar em consideração isso. O processo de fazer conta, tá bom? Então, quando a gente faz isso, por essa igualdade, a gente tem isso aqui, ó. Esse 3 veio daqui, apesar que está o mesmo 3, né?
E esse 3 está vindo daqui. Eles são iguais, mas os processos não. Certo? Então, olha o que a gente encontra. Ó. Que fazendo 1 mais 2 dá a mesma coisa. A lei por essa. É a mesma número que fazer 2 mais 1. Certo? Esse nome aqui, a gente chama de essa operação comutação. Então, você já ouviu falar, a soma é comutativa, a adição é comutativa. O que significa isso? Se você tem um processo e você inverte o processo, dá no mesmo. Certo? Exatamente a mesma coisa. Perceba que se você for falar para química, isso nem sempre é verdade, tá? Se você vai formar água, você tem água, e quando você volta o processo, você vai ter hidrogênio, e gás oxigênio. Não é a mesma coisa. São elementos diferentes. Você mede o hidrogênio e você mede o oxigênio. Do outro lado, quando você pega, você vê a água. Então, cuidado, que é sutil. Tá? Bem, isso aqui foi para um caso específico. Mas eu não sei, eu vou fazer para cada caso que existe, eu vou morrer no campo final. Então, vamos simplificar isso aqui para qualquer caso. Né? Então, o que nós vamos usar? A letra do alfabeto. A mais B é B mais C. Certo? Outro aqui. Imagine aqui que nós temos 1 mais 2 mais 3. Não basta só você falar que é 6. Se eu te perguntar oralmente, você fala 6. Não tem problema. Certo? Mas quando você está escrevendo, tem algumas coisas. Você tem que dizer o que você fez. Geralmente as pessoas negligenciam isso. Tá? Por isso que eles acham que a matemática é complicada, porque eles tiram as partes que é fundamental, aí na hora que ficam umas coisas todas juntas, ele não consegue identificar o que é fundamental, aí ele acaba se enrolando. Por isso que muita gente não gosta de matemática. Certo? Então você tem que dizer, ó, eu já falei que as interações são de 2 em 2, você pega 2, interage, tem um resultado. Aí pega um outro, se tiver, interage, faz o resultado. Então, se você entendeu a soma, com 2 elementos, você soma qualquer coisa, quantos elementos for. Só não infinito, porque infinito não é número. Tá? Vai ser mais difícil? Vai. Né? Esses números são iguais? Não, são números diferentes. Nenhum número é igual. Então, a soma de números diferentes é difícil. Então, olha só. Isso aqui, a gente vai dizer como é que foi feito. Então, se nós escrevemos da esquerda para a direita, o mais natural seria começar da esquerda para a direita. Então, a gente coloca um parênteses. E aí, ó, esses 2 números estão interagindo, certo? Tem uma operação aqui, e agora esses 2 estão interagindo e vai me dar o 6. Certo? Eu estou falando isso porque quando você for manipular as coisas que vão aparecer, você tem que saber essas coisas, senão você não vai conseguir resolver. Certo? Então, olha, aí... Mas é só essa forma que dá para fazer? Não. Não é porque a gente escreve da esquerda para a direita que você tem que obedecer isso todo o tempo. Você faz o que é mais fácil para você. Algumas pessoas fazem assim. Soma o resultado daqui, de 2 mais 3, que é 5. E aqui dá 6. Perceba que tem a possibilidade de você somar esses 2 e esse aqui. Só que para você fazer isso, usando o que você já aprendeu, você faria a comutação. E aí fazia a conta. Só que, para que eu vou fazer essa comutação? Vou me preocupar com isso. Então, eu faço assim. Beleza? Então, olha, daqui nós temos que 6 é igual a 6. Certo? Isso aqui está dizendo que eu estou escrevendo na mesma linha.
Está pequeno aqui. É? 6 é igual a 6. Então, o que é que eu quero saber? O processo. Vamos pegar esse cara aqui primeiro. Vamos pegar 1 mais 2 mais 3. E vai dar o quê? 1 mais 2 mais 3. O que é que a gente fez quando faz isso? Tem um nome para isso. Certo? Vou colocar resumido aqui, mas na descrição do vídeo, porque eu vou precisar aqui, eu tenho pouco quarto. Associação. Ok? Associação. Então, você está associando números. Você faz 2, pega o outro. Se tiver outro, aí faz a conta. Se tiver outro, faz o outro. E sempre assim. Certo? Então, como é que a gente escreve isso de um modo geral? A, B, mais C, A, mais B, mais C. Certo? Precisa aqui do 4. Ok? Tranquilinho? Vamos ver outra coisa. Agora, eu vou fazer em número, depois eu vou apagar e vou colocar letra. Tá? Quando eu for fazer a outra parte, eu for definir algumas das coisas, já vou colocar só letra, vou acabar com esse negócio de número. Tá? Imagina que você tem 2, está somando com alguma coisa e está aparecendo 2. Que você pega o 3, está interagindo com alguma coisa, está aparecendo 3. Certo? Ó, eu poderia ser colocado interrogação mais 2 dá 2, interrogação mais 3 dá 3. Poderia. Por que eu não coloquei? Ó, tudo que eu faço aqui tem sentido. Tá? Por que eu não coloquei? Porque quando você quer explicar algo que você não conhece, você parte daquilo que você sabe. Porque o que você não sabe, você não pode falar nada. O que você não entende, você não pode falar nada. Tem umas pessoas que falam, mas esquece. Sensatez isso daí. Certo? Então por exemplo, você quer explicar quando Isaac Newton foi querer encontrar a fórmula da lei da gravitação. O que ele tinha? Ele sabia a lei de Kepler. Então, o que ele sabia, ele fez as coisas que ninguém sabia na época. Ou melhor, algumas pessoas como Robert Hooke sabiam, mas não sabiam expressar matematicamente. Então, para a ciência, para o ego dele, tudo bem. Mas para a ciência, não importa. Certo? Então, o Newton chegou, mostrou e acabou. Ele fez um livro lá, junto com aquele astrônomo famoso, Halley, que pagou o livro do Newton, e a gente teve a evolução do pensamento, né, na física através do Newton. Certo? É o pai da física. Né? Então, eu não sei o que é isso. Agora você tem que se perguntar algumas coisas. Ó, se não está mudando, como é que a gente chama uma coisa que não faz diferença tal ou não? Como é? Quem sabe dizer? Né? Não é aquela expressão, não fede nem cheira, não é isso daí, isso daí é meio chula, né? Estou falando de neutro, uma coisa neutra. Coisa neutra, ela não reage com nada, ela é neutra, ela está ali só como um meio para alguma coisa acontecer, mas ela não interfere em nada, certo? Então, como é que você, onde é que ele tira essa ideia? Que tem isso na natureza? Fácil, quando você entra na sua casa, você passa pela porta,
A sua interação com a porta é neutra. Você não passa pela porta, abriu a porta e passa, você teve uma variação de peso. Você mudou de cor, você mudou a cor do cabelo. Né? A não ser que tenha um hiato de tempo muito grande, você pode ter o cabeleireiro fazendo. Eu estou falando coisas agora. Se acontecesse isso, não seria... ela seria neutra ainda, mas não em relação a quando você saiu, mas em relação de como você saiu do salão. Então você colocou uma outra coisa, fez uma associação. Entende como as coisas estão conectadas? A ordem é essa que eu estou apresentando. Então uma coisa puxa a outra. Certo? Então, olha só. 2 é diferente de 3. Certo? Essa coisa aqui, ela está dando, respectivamente, o 2 e o 3. Vem cá, será que a gente pode representar essa interrogação pelo mesmo símbolo? Né? Ou eu teria que colocar alguma outra coisa no símbolo, por exemplo, aqui, um tio 2. O tio, interrogação, que vai dar o 3 lá, diferente daquilo. Será que eu poderia... Será que as coisas são diferentes ou um símbolo basta? Aí você vai ver que um símbolo basta. Certo? Qual é o símbolo? Né? O que a gente vai usar? Bem, se matemática trata quantidades e quantidade nós representamos por números, independente da base que estamos falando, né? No caso nós estamos em base decimal. Não significa dizer que todos os números que tem essa forma 1, 2, 3 que a gente vê padrãomente, né, desde criança, significa que ele está na base decimal. Por exemplo, quem sabe fala francês, ou sabe um pouco, sabe que eles contam na base 20. Tá? Então é agrupado de 20 em 20. E se escreve os mesmos números. Certo? Só que eles têm 60-11, 60-12, como se fosse assim. Tá? Não tem. Então, isso aqui pode ser igual. Qual é o número que eu vou usar? Quando eu representei aqui, eu não comecei por ordem alfabética, né? Qual é o primeiro da coleção dos números, dos 10 números, qual é o primeiro? É o 0. Então, eu vou representar por 0 isso aqui. E esse negócio é neutro, né? Não é neutro? Neutro não é uma qualidade da coisa de não fazer nada. Olha aí o português. Neutro. É um adjetivo. Ele é neutro. No português, o adjetivo vem depois do substantivo. No inglês é o contrário, em outras línguas também. Certo? Beleza. Nós estamos falando de números reais. Números reais, os reais são um conjunto. Todo conjunto tem elementos, certo? Esse número aqui é um elemento, esse aqui é um elemento. O 0 é um elemento do conjunto real, o -1, e assim sucessivamente, certo? Só que eu tenho que pegar, eu estou representando agora, em vez de colocar interrogação, essas coisas, eu vou representar pelo número, né? Pelo um elemento de um conjunto, do conjunto real. Então, qual é o nome? Elemento neutro. Genial! Agora sabe mesmo, vendo como matemática tem a ver com línguas? Ou se inglês seria o contrário. Então, o que acontece? Você está fazendo, você pode colocar a mesma coisa. Ele não é 0. Ele é representado pelo 0. Se alguém chegar para você e fazer isso aqui e perguntar o que é isso, você falar o sol, você está errado. Tem que dizer, isso é uma representação do sol. Porque se fosse um sol, você estaria morto. E só na superfície são 5.000 graus. Tá? Você ia morrer antes de chegar lá. Só pela porrada de radiação ionizante que ele joga.
você já ia morrer, ia levar um choque. E sem contar de outras coisas. Você ia morrer. Então, isso aqui não é o Sol. A gente fala que é o Sol. Fala, mas está errado. Não está preciso. Certo? Então, na ciência, nós temos que falar de forma clara, precisa e objetiva. Então, eu tenho isso aqui. Bem, já que é o mesmo número, é a mesma representação número 0, e eu tenho dois números diferentes, aqui é um número diferente, então como é que a gente faz de forma simplificada? A mais 0 mais elemento neutro é A. Certo? Então é isso daí. O elemento neutro só da soma é só representado por 0? Não. Posso representar do jeito que eu quiser. Tem infinitas maneiras de representar. Só que a mais fácil é o 0. Representá-lo pelo 0. Não é o número 0. Se 0 fosse neutro, não fede nem cheira, né? Não fede nem cheira, né? Então, esses números aqui, ó, seriam iguais. Eles não são. Certo? São números diferentes. Então, ele não é neutro. O 0 representa o elemento neutro quando tem uma soma. Só aí e somente aí que você pode dizer que ele é elemento neutro. Quando ele interage com outra coisa. Para você saber, você tem que saber a operação. Beleza? Bem, nós temos outras coisas. Vou pegar o mesmo exemplo. 2 mais alguma coisa está me dando o elemento neutro. Certo? 3 mais rogação. Estou fazendo diferente, o mais diferente possível, porque perceba, os números são diferentes e ele está me dando o elemento neutro. Então, o que está acontecendo aí? Você está pegando um número, 2, está interagindo com outro número e ele está lhe produzindo um número, um elemento neutro. Então, ele está neutralizando a reação, né? A operação, no caso. Se você fala em química, quando você pega ácido e base no conceito de Arrhenius, você tem sal e água. Ok? Então, ela é uma operação de neutralização. O negócio, o meio não fica, né? Está meio aquoso, Arrhenius. Então, ele não fica nem ácido nem básico, mas ele fica neutro. Produz água e produz sal. Certo? Aí o sal vai depender do ácido, vai depender da base. A água não depende de nada. Porque a água é água. Certo? Então você tem para duas coisas. Se você pegar ácido e ácido, você tem uma outra coisa. Né? Se você pega base com base, é outra coisa. Não é uma reação de neutralização. Né? Usando Arrhenius. Tá? Então, aqui eu tenho um número diferente, está representando uma reação diferente. Outro número que está representando uma outra reação, e eles estão neutralizando. Então, é óbvio que eles não podem jamais, né, ser representados pelo mesmo elemento. Por quê? O que neutraliza o 2 é uma coisa, o que neutraliza o ácido é uma base, né? E o que neutraliza o 3 é uma outra coisa. Certo? Que não é a mesma coisa desse aqui. Certo? E aí? Como é que a gente resolve essa parada?
Então, para resolver esse problema, nós temos que levar em consideração duas coisas. A notação que for inventada, você tem que olhar para ela e saber de qual número você está falando. Então, se fosse representar por isso aqui, né? Eu teria que dizer que essa interrogação aqui, ele está relacionado com 2 de alguma forma, certo? E esse aqui representa com 3 de alguma forma. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter um pandemônio, vai ser essa coisa que é simples pode virar muito complicada, né? Porque os números são infinitos. Então você tem que trabalhar com o que você tem. Então, o que é que está acontecendo aqui? Bem, eu vou associar ele ao 2. Então, eu vou colocar 2. Mas eu quero representar que ele é um número que neutraliza o 2, que a junção do 2 vira elemento neutro. Então, eles inventaram esse sinalzinho aqui e escrevem dessa forma. Eu sei que você aprendeu assim. Eu aprendi assim. Isso aqui é 0. 2 menos 2. Mas quando você faz assim, você cai no erro de falar que o número é negativo. O número não é negativo. Isso aqui é um número tão número quanto esse. Só que ele é o oposto desse. Então, o que é que nós temos? O oposto, o elemento oposto, o número, o elemento oposto. Eu vou colocar o oposto porque ele é muito mais fácil. Oposto de um número. Certo? Então, a subtração é a soma com o oposto. Então, já estou te mostrando que eu falei que tudo é soma. Certo? Para o 3, nós vamos ter isso aqui. Certo? Tranquilo? Beleza. Se está tranquilo, como é que a gente generaliza isso? Participação conta, viu? Como é que generaliza isso? Escreve pode digitar aí. Escreve a equação. Que ocorre isso aqui. Que nós tínhamos era isso. Elemento neutro. Se você parte do que você conhece está nesse lado aqui, eu sei que quando a gente vai falar em incógnitas, a gente coloca, por exemplo, as letras para o lado esquerdo e os números para o lado direito. Tem isso, professor Raimundinho e a professora Mariquinha ensinaram isso lá. Beleza, tá certo. Certo? Você vai errado, não. Então, se nós conhecermos, se nós partimos do pressuposto que sabemos quem é o A, então o B vai ser menos o A. Aí vai ter A menos A, elemento neutro. Vai falar 0, né? E se nós partimos do pressuposto que é o B, porque a soma é computativa, então você poderia fazer isso, B mais A. Mas no caso desse número aqui, porque eu estou botando em ordem, não faria sentido muito fazer na ordem inversa. Você não pega um dicionário, começa do Z e vai para o A, né? Você vai do A para o Z. É a forma padrão. Não quer dizer que a outra forma esteja errada. Estou falando isso. Dizendo que não é comum. Então não vá colocar quando você for escrever as coisas que não são comuns. Que vai atrapalhar, vai cansar a correção, né?
Então, se você parte de outro pressuposto, você pode colocar aqui o A é menos o B. Tanto faz, por quê? Por causa disso. Certo? Tranquilo até aí? Quando você tiver dúvida de números, faça uma conta. Veja quais operações que você pode fazer. Ok? Faça isso, que você vai estar bem. É fácil? É. Quem sabia disso? Vou explicar. Quem usava sem saber a profundidade da coisa? O que está por trás? A linguagem matemática. A associação da matemática com outra língua, no caso do português, estou associando. Viu como uma coisa é bem mais profunda do que a gente costuma ver? As coisas são mais complicadas. Certo? Então, você tem que analisar o todo. Nem sempre nós temos acesso ao todo. Então, nós temos que pegar as partes, certo? E fazer da melhor forma possível. Professor? Oi. Essa operação, ela pode ser feita A mais, abre parênteses, menos B, fecha parênteses, igual a A, menos A, igual a zero? Sim, você está falando isso aqui, né? Isso. Pode. Não tem problema não. E é bom você apontar isso daí, porque é o seguinte, ó. Vou apagar aqui. O que seria, usando o que a gente aprendeu aqui, o que seria isso aqui? Certo? Isso aqui nada mais é do que o 3 somando com o oposto do 2. Eu não estou dizendo, ó, eu não quero dizer que você tem que fazer assim nas avaliações, tá? Eu quero que você entenda as coisas, não tem nada a ver. Se você quiser colocar, está errado. Tá? Certo? Então, eu vou usar só as quatro propriedades que eu falei, as 4 regras do jogo para a soma. Certo? O que é esse 3 aqui? Eu não posso escrever ele assim? Associação. A definição de soma, um número, eu posso escrever ele de como eu o encontrei. Teria outras formas de fazer ele? Teria. Podia botar 12, poderia botar 9, por exemplo. Mas por que eu não botei? Porque eu estou querendo fazer só porque eu ensinei aqui. Então, eu tenho um elemento oposto, então eu vou fazer o elemento, esse elemento é oposto a esse aqui. Certo? E esse aqui é oposto a esse. Eles são opostos. E a questão de quem é oposto ou não tem a ver, é uma escolha particular sua. Eu poderia, sem nem prejuízo para a matemática, dizer que aqueles números que eu passei de 0 a 9 são menos 0, menos 1, menos 9. Não ia ter prejuízo nenhum para a matemática. Toda coisa ia ficar do mesmo jeito. Só teria que reinterpretar as coisas. O que seria, o que é negativo aqui, corresponde ao positivo do que a gente está acostumado. E o positivo aqui vai representar o negativo lá. Só isso que você tem que ver, mas é uma questão de referencial. Como tudo na vida, né? É referencial. Você tem que analisar. Então, o número mais o oposto dele está aqui. Elemento neutro. Um número mais o elemento neutro é o próprio número. No final das contas, 3 menos 2. Ser humano tem a capacidade de fazer isso rápido, de ser inteligente, né? Se você for programar uma máquina para fazer essas coisas, aí vai te dar mais problemas. Então, por mais que você veja algum software fazendo alguma coisa fantástica, o que é fantástico é quem criou o software. Ele que é inteligente, não o software. Certo? Então, não tem aquele negócio de inteligência artificial, não sei o quê, papá. Por isso que eu tô, não, inteligência artificial. Ok?
Ele não é inteligente. Te chama de inteligente, mas não é inteligente. Por isso que o nome está dizendo inteligência artificial. Então, o que eu quero que vocês entendam com essas coisas é que tudo que você aprender de número, você pode cair usando essas coisas. Até aconselho vocês fazerem isso pelo menos uma vez só na vida e aprender que nunca mais você vai precisar fazer. Eu tenho que fazer todo semestre. Certo? Todo ano, quer dizer. Então, você não vai ter dificuldade. Você nunca vai ficar na dúvida de qual vai ser o resultado, uma vez que você entendeu a lógica. Você pode usar uma calculadora para te auxiliar, óbvio. Mas mesmo gente com calculadora ficam reprovados. Tá? E não é comum. Tá bom? Alguma outra pergunta? Bem, eu vou parar aqui. Vou desligar aqui a filmar. Vai? Tá?